Agora vamos lá. Para a gente entender burnout, então eu falei da importância, então, ou seja, eu já criei em vocês uma estrutura de que é importante, então a gente tem que prestar atenção. Agora, quando a gente fala em burnout, então é coisa rápida, tá? Para vocês não entenderem. Quando a gente fala em burnout, a gente tem que falar de um contexto macrosocial. Por quê? Se eu tenho um indivíduo que ele adoece com burnout, eu tenho as características dele, principalmente as características da personalidade dessa pessoa podem ser características de uma pessoa que tem uma maior predisposição para o adoecimento. Então, esse cara, ele pode desenvolver burnout por causa de um neuroticismo, que é uma característica de uma pessoa que tem uma facilidade maior para desenvolver burnout. E também eu posso falar da parte social, do ambiente que ele trabalha. Lembrando que burnout nós estamos falando de uma doença exclusiva do trabalho. Se a gente forçar um pouquinho, exclusiva da função. Quando eu executo uma função e essa função vai além das minhas possibilidades, porém eu mantenho a demanda mesmo além do que eu posso oferecer. Aí eu adoeço. Então, quando eu falo em burnout, quando eu falo num contexto macrosocial, eu não posso deixar de falar da Revolução Industrial, que foi entre 1760 até 1820, 1840, e tem até um filme que relata isso extraordinariamente, que é Mundo Moderno, de Charles Chaplin. Existe uma cena, é exatamente essa cena que eu coloquei para vocês. Essa cena, Charles Chaplin está ali apertando parafusos, fazendo um trabalho totalmente metódico, rítmico, um trabalho que ele nem sabe o que vai virar aquela peça. E no momento ele sai, vai ao banheiro. Quando ele chega no banheiro, ele acende um cigarro, ele simplesmente aparece na tela, assim, no vídeo, o chefe dele, o fiscal, falando assim: o que você está fazendo aí, rapaz? Volte para o seu setor de trabalho. Ele pega, joga o cigarro fora e ele volta para o trabalho. Só que aí que está a percácia do que é o burnout. Ele estava trabalhando além do que ele poderia e estava descansando muito menos do que deveria. Porém, o burnout ele vai além do estresse. Ele vai na hora que gera a frieza, a falta de complacência com o próximo, a falta da percepção do que o outro tem. Porque se eu estou numa empresa, eu tenho que entender que o outro colega também trabalha junto comigo. O outro colega ele executa funções comigo, então nós trabalhamos para um bem comum. Quando o Charles Chaplin ele volta ali para perto da esteira do rodízio de peças que ele tem que apertar, ele olha para o colega está apertando, mas ele fica assim, ele se faz de bobo. Ele fica pensando, por quê? Ele fala assim, eu vou deixar, enquanto ele não perceber, eu vou deixar ele fazendo. Ou seja, ele agiu com frieza em relação à demanda. Ele agiu com frieza em relação ao colega que está sofrendo ali sem a ajuda dele. Então, esse colega, como está numa esteira, numa máquina, está tendo que trabalhar muito mais porque a máquina não parou, mas o Charles foi lá no banheiro. Então, enquanto isso, o colega está fazendo o serviço dele e do Charles. Entendem? Então, só que aí chega nesse momento, onde está a estrutura do burnout, onde o burnout, onde você entende o burnout, onde ele abre para você. É porque quando a pessoa está adoecida, existe uma fragilização das relações humanas dentro das organizações e no aumento do adoecimento psicológico dos indivíduos. Mas aí vamos deixar a Revolução Industrial, vamos passar mais adiante. Em 1974, Herbert Freudenberger, ele era um psicanalista, médico muito importante em Nova York. Ele, estudando, ele percebeu que pessoas que trabalhavam com relações humanas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, advogados, policiais, pessoas que tinham que trabalhar com o trato entre indivíduos, essas pessoas começavam a apresentar uns sintomas diferentes, tipo assim, poxa, essa pessoa tinha que tratar fulano com educação, mas essa pessoa não tratou fulano com educação. Olha esse médico, esse médico recusou o atendimento. Não estou entendendo. Olha como é que essa enfermeira atendeu esse cara. Ele começou a observar, que essas pessoas que trabalhavam com recursos humanos, elas começaram a apresentar um cansaço extremo, uma sensação de ineficiência, um distanciamento das pessoas com quem a gente trabalha. Então, ou seja, a pessoa começou a trabalhar naquele automático,
sabe? Tá tão esgotado aqui, ó, tô de saco cheio. Então vamos fazer o que dá para fazer, sabe? E aí foi. Quando foi em 1980, ele lança o primeiro livro que é a referência do burnout no mundo inteiro até os dias atuais, que é Burnout, como lidar com os altos custos do sucesso. Ou seja, a pessoa se dedica tanto, trabalha tanto para aquilo que ela é apaixonada e chega no final ela percebe, será que o que eu me dediquei a vida inteira é o que realmente sou apaixonado? Será que eu estou trabalhando naquilo que eu tenho tesão? Só voltando um pouquinho, a origem da palavra burnout, ela vem do verbo frasal americano, né, em inglês, to burn out. No sentido literal, é queimar algo com fogo. No sentido figurado, é parar de funcionar. Se você observar, todas as imagens que você busca assim, na internet sobre burnout, vai aparecer um fósforo queimado ou uma sequência de fósforos onde cada um vai queimando até chegar no cotoquinho final. Então, é sempre o quê? O consumo de energia até não ter mais energia e a pessoa exaurir. Então, esse esgotamento que a gente está falando é o esgotamento que não deixa a pessoa trabalhar, não deixa a pessoa crescer no trabalho, porque ela está esgotada. Quando chega em 1981, Cristina Maslach desenvolve o primeiro instrumento científico para a avaliação da síndrome de burnout, que é o Maslach Burnout Inventory. E isso, depois disso, hoje, porque o Herbert Freudenberg faleceu em 1999 e ela continua como a principal pesquisadora do planeta sobre burnout. Enfim, mas do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma síndrome psicológica resultante de uma resposta prolongada ao estresse crônico proveniente do ambiente de trabalho. Essa pessoa, ela adoece por causa do trabalho e porque o trabalho é demais. E ela não consegue assimilar essa exigência do trabalho e ela começa a adoecer. Então, existem 3 facetas que definem o burnout. Exaustão emocional, despersonalização, cinismo ou frieza, né, que cada vez a literatura muda, e a baixa realização no trabalho. Então, a pessoa começa com exaustão, um cansaço físico e mental. Esse cansaço físico e mental dá uma sensação de escassez de energia, um esgotamento, uma irritabilidade, mas é uma irritabilidade muito além, o cara tá pavio curto mesmo, sabe? É desproporcional. Pensar no trabalho como uma fonte de sofrimento. Aquilo que eu amo, eu passo a odiar. Como assim? Já que quando você faz um casamento e você ama, é apaixonado por aquela pessoa e você investe naquilo, só que chega um momento que você não quer mais? Exatamente, porque você está de saco cheio, você não consegue nem ter relação sexual com o seu companheiro. Então aquilo é exatamente como o trabalho. O trabalho, a pessoa vai se desgastando, se desgastando, se desgastando, investindo, investindo, se desgastando. Quando ele vê, ele perde o tesão, então a exaustão. É como se ele trabalhasse. Ele acorda todos os dias e quando ele vai trabalhar, ele acorda como se ele tivesse passado pela prova do Enem, 4, 8 horas de prova, como se ele tivesse andado 20 quilômetros. Então ele já acorda exausto, ele vai para o trabalho sem ânimo nenhum, sem tesão nenhum. Acabou. Então, aí quando desenvolve exaustão mental, esse cara começa a desenvolver a despersonalização. Ele chega no trabalho, um exemplo, um médico. O médico chega no trabalho, ele vai atender o quê? Pessoas. Ele vai agir com pessoas, vai defender pessoas em prol do benefício, porque a profissão dele é cuidar de pessoas. Aí a síndrome passa para a dimensão interpessoal, porque a síndrome não atinge só a mim, a síndrome acaba de sair de mim e a síndrome, além de me atingir, ela começa a atingir outras pessoas. Por quê? É a dimensão interpessoal, as respostas negativas, insensíveis, individualistas em relação à necessidade dos outros. Eu começo a ficar imparcial. Ah, você está morrendo? Ah, ótimo. Entendeu? Ah, você está passando mal? Ah, depois eu te vejo. Espera um pouquinho aí. Aí você vai lá fumar um cigarro. Aí você vai lá beber um copo d'água e a pessoa está lá, tendo parada cardiorrespiratória. Quantas vezes nós já ouvimos esses absurdos na medicina? Os tabloides estão aí mostrando isso tudo o tempo inteiro, certo? O profissional perde a capacidade de ajudar, porque ele precisa de ajuda. Ele perde a capacidade de ser empático, de se conectar com as demandas das outras pessoas. Ele perde o tesão. Ele parou essa estrutura. Aí, então, ou seja, exaustão, despersonalização e cinismo, até o momento que ele acorda e fala: eu não quero mais viver da medicina. Eu não quero viver mais do jornalismo. Eu não quero mais ser policial. Eu não quero mais ser enfermeiro. Ele está de saco cheio.
Ele não quer. Eu já vi casos de médicos virarem pastores. Olha só. Aí depois que a pessoa estava vivendo medicina, ela simplesmente parou de executar, diminuiu muito a medicina, começou a viver como pastora, e depois ela voltou para a medicina e ficou pastora em medicina. Aí eu fico assim, gente, por que a pessoa nos tratou? Isso foi lá no início, há 10, 15 anos atrás. A gente tem que prestar atenção. Nós estamos adoecendo, debaixo dos nossos olhos, amigos, colegas, nós estamos adoecendo. É muito importante isso. Aí entra a baixa realização no trabalho, é onde você percebe que aí você começa a questionar. Será que eu trabalho por prazer? Será que tudo que eu estou vivendo não passa de uma ilusão? Por quê? Eu me dedico ao meu trabalho. Por que eu leio artigo todo final de semana? Por que eu saio de casa cedo, volto tarde, atendo o telefone de madrugada? Por que eu tenho que ir no hospital passar visita? Sendo que eu não tenho mais vontade de fazer isso. Isso é o burnout. Não é um estresse qualquer. O burnout ele não resolve no final de semana na praia, em Búzios, lá no Vila Rafael. Não. Burnout ele se resolve quando você começa a mudar as atitudes, você começa a mudar o seu modo de trabalhar, o seu modo de executar suas funções, o seu modo de ver os colegas de trabalho e pede ajuda, descentraliza as funções e percebe o seu limite, percebe até onde você vai, até onde as coisas te importam. Vamos passar um pouquinho. Como tudo em medicina vira gráfico, eu trouxe a lei de Yerkes-Dodson para vocês, que é a curva do desempenho humano. Olha como nós funcionamos para a gente desenvolver o burnout. A gente é incrível. Se você vê a linha do desempenho e do estresse, beleza. Quando a pessoa está no tédio ali, é porque o desempenho zero, o estresse zero. Só que a partir do momento que você começa a injetar estresse no indivíduo, naquele funcionário, aquele funcionário vai melhorando o desempenho. Não, existe uma concorrência, eu tenho uma meta a bater, eu tenho alguma coisa para fazer, então eu tenho que mostrar serviço. Então ele começa a trabalhar. Chega um momento onde esse profissional está trabalhando pra caramba, está batendo meta, é aquele médico que atendia 10 pacientes, aí de repente, por uma questão do acaso, se você não atender 20 pacientes, nós vamos mandar o senhor embora e vamos contratar um recém-formado, tá? Quantos já viram isso? Inúmeras vezes. Isso acontece todos os dias, todas as horas. Isso acontece o tempo inteiro. Gente, aí o cara, para manter o emprego dele, o cara já está lá 20 anos de carreira, ele para manter o emprego dele, ele faz o quê? Ele começa a trabalhar lá em cima. Energizado, focado, facilidade nas atividades, um ótimo desempenho, batendo metas, atendendo todo mundo. É o cara. Ele pode ser o queridinho da atenção lá da chefia. Só que chega um momento que esse cara não aguenta mais. Ele não consegue executar as suas funções como deveria. Assim, começa a surgir a fadiga. Então, esse desempenho ele começa a cair. Porque o cara está tentando trabalhar, está tentando bater meta, está tentando chegar lá, só que ele entra em exaustão, esse cara entra em colapso. Bum! Ele estoura. Ele para de produzir. Então, esse cara, aquele profissional que às vezes você poderia mantê-lo e ele manter o atendimento, manter a qualidade, você perde a qualidade, porque ele passa a tratar mal os pacientes, porque ele está doente.